Nós andamos um pouquinho mais à frente, chegamos ao capítulo 7 do livro do Apocalipse. Depois que os selos são abertos, vem uma explicação. O capítulo 7 é como um parênteses, que mostra um cenário que você precisa ter, para então compreender a sequência das coisas que estarão sendo colocadas a partir do capítulo 8, quando o 7º selo é aberto, isso é o último selo. Quando o último selo é aberto, você precisa entender este grupo, ou esses dois grupos que o capítulo 7 mostra. Para que você, ao ler ou ouvir a respeito dessas profecias, você saiba então situar melhor aquela revelação dentro do contexto da revelação do livro. No capítulo 7 está escrito o seguinte: depois disso vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Uma coisa clara: a referência é à terra e ao mar. Nós estamos na terra, a palavra é muito clara. Os anjos, eles não permitem que nada aconteça enquanto um fato muito importante aconteça na terra. E o fato que tem que acontecer na terra é que algumas pessoas precisam ser seladas antes que qualquer turbulência realmente viesse a acontecer. E isso passa a acontecer de uma forma muito clara a partir do momento em que o livro é aberto, o 7º selo é aberto. Então nós temos que entender que essas coisas não acontecerão sem que primeiro sejam selados algumas pessoas sobre a terra. Versículo 3, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos da terra. Da tribo do Caribe, 114.000. Da tribo da África, 12.000. Estou esperando alguém falar alguma coisa. Não. Existem muitas tribos, muitas etnias sobre a terra. Mas aqui vem falando que esses que estão sobre a terra, que são selados, eles são literalmente judeus. Por que que o Senhor vai dar o nome das tribos? Se isso é apenas um número ou uma referência simbólica. Você pode até colocar um pouco de simbolismo no número, mas no grupo que é selado, o lugar onde eles estão é forçar a interpretação. Nem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores, nada acontece na terra sem que algumas pessoas sejam seladas com o selo de Deus. E aí vem dizendo que são 12.000 de cada uma das tribos de Israel. 144.000 judeus, ou israelitas, são selados antes que venha sobre a terra coisas terríveis, sobre o mar, sobre a natureza, a erva verde, sobre a terra de uma forma geral. Esse grupo está na terra. Mas na sequência você encontra no versículo 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém pôde enumerar, de todas. Quando fala de todas, já torna ainda mais específico o grupo anterior. Quando diz que são de Israel. Agora não. E não é mais sobre a terra,
Vi grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. É um momento de grande júbilo. Um dos anciãos, verso 13, tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são, de onde vieram? Responde-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. Onde? Seu santuário. Mas o santuário dele não tem Jerusalém? É para que cada um aí responda para si mesmo. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a sua habitação. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Capítulo 7 do Apocalipse já me deixou claro que este povo faz parte destes últimos dias. Israel faz parte desses últimos dias. Mas uma coisa interessante é que Israel é mostrado na terra, enquanto que essa multidão, que a plenitude dos gentios alcança, está na presença do Senhor. Está diante do seu trono, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Nós temos um grupo na terra e nós temos um grupo no céu. Eu acho que está muito claro isso aí. Muito claro. E o grupo que está na terra são 144 mil. Se você quiser interpretar isso apenas como uma medida completa que seja, mas que são judeus, irmãos, é difícil você não admitir que são. É muito difícil você não admitir que aqui está sendo dito a respeito deste povo e dessa nação, a nação de Israel. No momento em que uma multidão de todas as tribos, povos, línguas e nações estão na presença do Senhor, eles são selados na terra. Agora você vai pular comigo para outro lugar nas Escrituras, capítulo 15. O capítulo 15, ele nos mostra as taças, ou os flagelos. E aqui está dizendo o seguinte: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Cólera de Deus, ira de Deus, ela é consumada. Este é o momento. Vou deixar mais claro para você que o período chamado período da ira, ou período da cólera, ou período das taças ou flagelos, é o que nós chamamos a angústia de Jacó, o período da angústia de Jacó, ou a grande tribulação que Jesus nos fala no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Um período de grande aflição, o momento quando Israel passa pela sua última peneira, antes de receber o seu Messias. Vi um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta. Besta é anticristo, você já sabe, e nós já conhecemos isso no Apocalipse, né? Os vencedores da besta e os vencedores da imagem e do número da besta, objetivamente estes se acham em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam cântico. Irmãos, nós sabemos que neste momento final, pela história de Israel, relatada por Daniel, no seu capítulo 9, as 70 semanas de Daniel, existem ainda 7 anos para se cumprir da história daquele povo. E, no momento em que esses últimos 7 anos estiverem se cumprindo, haverá uma personalidade, um líder mundial que nós conhecemos, que é essa besta, que é o anticristo,
que estará fazendo uma aliança, um acordo de 7 anos, que são exatamente os últimos anos que Israel tem antes de receber o seu Messias e começar o reino glorioso prometido. Este homem, ele no meio da semana vai quebrar essa aliança, vai interromper o que os judeus estão fazendo nesse momento, no sentido do seu culto a Deus, vai estabelecer uma imagem sua dentro do lugar da adoração que o judeu faz, e esta então conhecida abominável desolação, que os judeus já conheciam na sua história, que aconteceu uma vez, quando um rei grego colocou, é o Antíoco mesmo, colocou uma imagem de Júpiter dentro do templo e sacrificou ali no altar de bronze um porco. Isso para o judeu é a coisa mais escabrosa possível, por isso que a expressão conhecida como abominável da desolação era conhecida por eles. Quando Jesus diz, quando vocês virem o abominável da desolação no lugar santo, e o lugar santo todo judeu também sabe onde é que é, aí então vocês fujam. Este momento é um momento em que esta pessoa se pronuncia como Deus, ou assume uma posição, como nos fala o apóstolo Paulo no 2º capítulo da 2ª carta aos Tessalonicenses, acima de tudo, querendo para si mesmo adoração, e ele se coloca naquele lugar, o lugar santo. E aí então começa um período claro que Daniel nos fala, que este homem, que ali é representado no capítulo 7 como um chifrinho, ele faz guerra contra os santos do Altíssimo e prevalece contra eles. Que santos são esses? São exatamente os judeus pelos quais Daniel intercedia. Não tem igreja nenhuma aí, porque Daniel não estava vendo igreja nenhuma. E este é um período em que estes que resistem à autoridade desse homem são sacrificados. Mas por que eles resistem à autoridade desse homem? Porque eles agora creem em um outro que é realmente o Messias, o Senhor Jesus.